Papo de Ciência. Alô, terráqueos! Sejam bem-vindos a mais um Papo de Ciência. Eu sou o Lucas Verão e, como sempre, tenho aqui o meu especialista, Bruno Moser. Eu tenho aqui na minha frente meu desconstruído Lucas Verão. Olha só! Gostou do gancho? Gostei do gancho. Porque hoje a gente vai ter aqui uma conversa essencial, eu diria assim, uma conversa séria, uma conversa boa, uma conversa que tem que ser conversada. Exatamente, com quem tem poder pra falar. Exatamente. Hoje, cara, o papo foi muito bom. Muito. Acho que a gente nem precisa se alongar muito aqui, então bora direto pra nossa entrevista. Estamos agora aqui com a Alessandra Paim. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. A Alessandra Paim Berti, tá certo? Certo. Possui graduação em Ciências Biológicas pela UEMS e mestrado em doutorado em Genética, Biologia das Interações Orgânicas pela UEM. Uau! Atua como consultora e revisora científica das revistas Brazilian Journal of Biology, Revista Brasileira de Biociências e Austin Journal of Nutrition and Food Science. Gastou seu Duolingo inteirinho agora, hein? Atualmente é coordenadora geral de pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da UEMS, presidente do Comitê Interno de Pesquisa da UEMS, membro da Comissão de Políticas de Inovação da UEMS e coordenadora do projeto de pesquisa Mulheres, Ciência e Carreira. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, meninos. Hoje temos um tema importantíssimo aqui, né, Bruno? Um tema sério. Olha, currículo extensíssimo, cheia de coisa, fez um monte de coisa. Egressa da UEMS, não é? Sim, Ai, egressa da maravilha. UEMS. É verdade, jeito dali, né? Muito orgulho. Mas vamos lá, vamos falar do seu projeto, que eu acho que já é o jeito pra gente poder começar aqui falando sobre isso, né? É o projeto Mulheres, Ciência e Carreira, que é uma coisa que é potente, assim, né? Da minha visão, pelo menos, né? A gente que tá por dentro, talvez, já sabe que essa é uma questão muito grande. Então, acho que seria interessante você começar explicando pra gente por que você entrou pra esse projeto, por que você teve essa ideia de criar isso. O projeto, eu já tinha iniciado algumas políticas, inserindo algumas políticas voltadas para essa questão das mulheres, das meninas na ciência, na universidade. Uhum. E aí a gente começou a ver a necessidade de diagnosticar essa realidade na UEMS. Então, como eu estou na Pró-Reitoria de Pesquisa há quase 10 anos, acaba que a gente tem acesso a alguns dados, a gente consegue observar, né, de uma forma mais analítica, analisar bem esses dados. E aí, quando a gente começou a inserir essas políticas, por algumas necessidades minhas, pessoais, assim como mãe, que eu fui vendo algumas dificuldades que as mulheres tinham, algumas amigas também que tiveram filhos perto, né, em períodos perto, que também estavam passando por esses problemas, digamos assim, na carreira. Uhum. E aí eu comecei a buscar, a nível nacional, a nível mundial, que políticas que estavam sendo realizadas e pensadas em relação a esse assunto. Uhum. Então, quando a gente começou a discutir isso dentro da UEMS, eu comecei a ver essa necessidade da gente entender qual que é a realidade da nossa instituição. E como eu falei, como eu tô ali dentro, era muito mais fácil a gente ter esses dados de uma forma bem prática mesmo, né? Quantas alunas nós temos na pesquisa? Quantas pesquisadoras nós temos executando os projetos? E aí eu lembro que um dos dados que a gente inseriu uma programação nova na Pró-Reitoria, que foi dar um espaço todas as semanas para algum pesquisador vir falar sobre a sua pesquisa, ao vivo, no YouTube, e eu coordenava esse trabalho e apresentava também, né, junto com o cerimonial da UEMS e tal, pensando na divulgação científica. Uhum. Quando eu comecei a chamar os pesquisadores, esses líderes de grupos de pesquisa, para fazer essas falas, essas palestras, os seus temas de pesquisa, eu comecei a ver que tinham muitos homens. Sim. E poucas mulheres. E aí eu pensei, não, peraí, como assim, né? E aí algumas mulheres que eu conseguia chamar, algumas desmarcavam, porque tinham problemas familiares, tinham que levar o pai no médico, o filho. E aí eu comecei a perceber que os homens nunca desmarcavam. E que eu tinha dificuldade em encontrar as mulheres. E aí eu fui fazer esse cálculo, então peraí, quantos grupos de pesquisa nós temos cadastrados na UEMS? Quantas são mulheres que coordenam, que lideram esses grupos? E aí eu tive a surpresa que a gente tem, o ano passado, né, a gente tinha só 34% de líderes de grupos. 34%. Um terço. Um terço de mulheres. Né? E aí eu me assustei. Então, foi a partir desse dado que me despertou, e a questão da necessidade de a gente começar a implantar as políticas, né, voltadas a esse tema nas resoluções ali da pesquisa e da iniciação científica, que eu pensei, não, vamos diagnosticar o que está acontecendo aqui. E aí veio a ideia do projeto. Então, o projeto a gente tá analisando nos últimos 10 anos da UEMS, né? De 2013 para cá. 2013, caramba, é um tempão. É um tempão, são muitos dados.
Então, de 2013 a 2023, 3 aspectos. A participação das mulheres como coordenadoras de projetos de pesquisa, a participação das meninas, né, das alunas nos projetos de iniciação científica, que são projetos de pesquisa menores, né, que você tem o aluno executando com bolsa ou sem e um professor orientando, e também a atuação das mulheres na autogestão. Então, o projeto abrange esses 3 pontos principais. Certo. Mas eu tenho uma dúvida. Você falou que eram 34%. Você também tem uma noção de qual que é a porcentagem entre homens e mulheres alunos também? De alunos a gente não chegou nisso ainda. Tá. Eu tenho uma aluna de iniciação científica, que é maravilhosa, inclusive, e a Luísa tá fazendo todo esse levantamento dos dados. Então, a gente conseguiu passar para ela todos os dados que a gente tem da Pró-Reitoria dos últimos 10 anos, e ela tá analisando, assim, um por um, literalmente. Projeto por projeto. Uau. Ela vê. É orientadora? É aluna? E aí, um resultado bem bacana que ela trouxe pra mim, um resultado parcial, foi por área. Ela falou, olha, eu tenho que a gente já sabe por outros. Então, a gente sabe pesquisas. Meio de né, sociedade. Você sabe que tal curso tem mais mulheres que homens, tem muito essa coisa, né? Isso. Só que eu queria, eu perguntei porque eu fiquei meio curioso do geral. Pessoas que estão na faculdade, se tem mais homens ou mais mulheres. Eu acho que tá bem equilibrado. Metade, metade. Eu imaginei que seria, mas eu queria saber se você tinha uma noção. Mas da UEMS a gente não tem ainda, porque a gente tá... não tem os dados corretos, né? Isso, essa é a segunda etapa do projeto dela. Então, agora a primeira ela fez os projetos de pesquisa, e daí, como eu falei, um dos resultados parciais interessantes que ela trouxe foi a questão das áreas. Que a gente, como você falou, a gente já imaginava que, por exemplo, nas áreas de exatas, a gente tinha mais homens, por exemplo, liderando os projetos, coordenando os projetos de pesquisa, enquanto nas áreas de humanas, de educação, né, da saúde, que a gente teria mais mulheres coordenando esses projetos. Então, ela trouxe isso. Então, quando ela trouxe... bateu? Bateu. E aí, quando ela trouxe esse dado, eu falei, Luísa, a gente vai conseguir um artigo fantástico quando a gente pegar ano a ano, desses últimos 10 anos por área, né? Porque a gente vai conseguir comprovar isso também dentro da UEMS. E um dado importante que você perguntou dos alunos, a gente tem, por exemplo, de mulheres e homens como pesquisadores efetivos, a gente tem 47,7% de mulheres professoras efetivas na instituição. Então, ou seja, a gente tem menos mulheres. Sim. Mas quando a gente pega os dados de quantas orientam a iniciação científica, que é aquela orientação com o aluno, ensinando a pesquisa para o aluno, realmente dando aquele pontapé na vida científica, né, daquele aluno, a gente tem mais mulheres, a gente tem 52%, 53%. Entendi. Então, vejam, elas são menos, né? E ainda pegam a maioria, né? E ainda trabalham mais nesse sentido de orientação do aluno, que a gente sabe que é mais trabalhoso. Alessandra, me fala uma coisa. Então, a gente tá abrindo uma outra visão para quem, de repente, tá vendo a gente sobre essa questão de como a mulher é vista, colocada e acolhida no universo acadêmico aí. Vamos subir mais um pouquinho, então. Graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Como são esses dados e como o mundo acadêmico recebe essa mulher? Porque nesse período todo, em algum momento, existe a possibilidade da mulher exercer a sua maternidade. Como é que ficam essas questões aí? A gente tem alguns dados que nos dão base para falar o que a gente chama de efeito tesoura. Então, o que é o efeito tesoura? A gente tem na graduação, como eu falei, equilibrado, a gente tem muitas meninas se graduando. No mestrado, a gente tem 55%, no doutorado, 53% de mulheres a nível nacional. São mais que homens, então. São mais que homens. Mas aí, por exemplo, os professores efetivos, elas são só 42%. Então, aí você já começa a ver um primeiro corte, né, de progressão na carreira. Nos cargos de autogestão, a gente não precisa nem falar, porque a gente enxerga nas fotos, quando você tem fotos das FAPs mesmo, a gente enxerga muito, né? Das fundações, do próprio CNPq, que agora a gente vê uma certa mudança de ter mais mulheres nos cargos. Nos últimos 5 anos a gente notou isso. Mas assim, o efeito tesoura é justamente isso. Elas conseguem se graduar, mas elas não conseguem progredir na carreira. É como se elas fossem expulsas da carreira, porque elas estão se graduando, elas estão terminando um doutorado, o pós-doutorado, mas aí na fase, por exemplo, de passar no concurso, de conseguir serem efetivas, a gente já tem um corte para 42%. Entendi. Se a gente pega, como eu falei, aquele dado dos líderes de grupos de pesquisa, a mesma coisa. Eu falei o quê? 34% só dos líderes de grupo são mulheres, ou seja, de 42%, para ela conseguir liderar um grupo, já cai para 34%. Né? Então, das bolsas de produtividade CNPq, que a gente fala que a bolsa produtividade CNPq é o sonho do pesquisador conquistar, porque é muito difícil. Porque é uma bolsa, você manda um projeto para o edital do CNPq e você consegue uma bolsa durante um período de tempo, geralmente são 3 anos.
Mas o teu projeto tem que ser muito bom pra você conseguir essa bolsa, porque você concorre a nível nacional. Entendi. E a gente tem essa bolsa é pra você conseguir trabalhar exclusivamente pra isso, né? Ela te garante que você consiga um dinheiro pra produzir ciência de forma mais tranquila, é isso, né? Sim e não, porque na verdade, assim, esse pesquisador, ele já é efetivo na instituição. Tá. Entendeu? Ele já é um professor efetivo, um pesquisador. Então é mais uma coisa que você pega pra fazer. Mais uma coisa. E aí ele manda um projeto, que geralmente é um projeto um pouco original, um pouco não, é um projeto original naquela área, ele tem que demonstrar pro CNPq o porquê que é importante ele receber aquela bolsa, porque é o Brasil inteiro concorrendo. E aí a gente tem os dados dessas bolsas, também caem muito, porque você tem sempre, geralmente, 35% das bolsas para mulheres, e o restante para os homens. Então, aí a gente vê nitidamente, quando a gente pega todos esses dados, esse efeito tesoura. E junto com o efeito tesoura, a gente tem o que a gente chama de teto de vidro. Por quê? Porque a mulher, ela vê a carreira que ela quer, ela vê o topo, ela quer chegar lá, mas ela não consegue, porque ela tem várias barreiras inevitáveis, como, por exemplo, a tripla jornada, como a maternidade, que acaba atrasando a produção científica dela naquele período, pelas questões óbvias. Ela tem menos oportunidades do que os homens. Né? Então, por exemplo, na pandemia, o Parenting Science, que foi um dos movimentos que me fez dar o pontapé nesse assunto também, que me abriu os olhos para isso, o Parenting Science fez uma pesquisa na pandemia em que eles comprovaram que as mulheres com filhos, elas produziram muito menos artigos científicos, mesmo na pandemia, do que os homens com filhos também. Entendi. Né? E ainda porque muito... ficou em casa... E isso reduziu, foi nesse sentido mesmo, assim? Nesse sentido, do quanto realmente a maternidade... Veja, mesmo homens com filhos, eles conseguiram produzir os papers deles, os trabalhos deles... Né? E aí, homens têm filhos conseguiram produzir mais ainda. Então, ali naquela... Eu acho que, se eu não me engano, não sei se foi esse trabalho delas, mas o projeto do Parenting Science ganhou até uma matéria na Nature, alguns anos atrás. O que é o Parenting Science? O que é isso? Parenting Science é um movimento da Federal que se criou na Federal do Rio Grande do Sul, com esse olhar para maternidade, mas também para os pais, né? Do quanto quando a gente tem um filho, do quanto inevitavelmente você vai ter uma queda na produção. E aí, obviamente, a Fernanda, que foi a líder inicial, que deu o pontapé, hoje é um movimento nacional, a gente tem no Brasil inteiro. Mas assim, a Fernanda sempre fala a mesma coisa que eu falei aqui no começo, quando eu senti na pele algumas questões da minha maternidade atrapalhando, de certa forma, a minha progressão na carreira, eu pensei, opa, e aí quando eu olhei pro lado eu vi que não era somente eu, as minhas amigas também estavam passando por isso. Sim. Né, então, enfim, é bem complicado. Vamos para as nossas notícias? Eu quero saber o que você pescou nessa sua pescaria digital. Que os cientistas descobriram que um famoso fóssil nos Alpes italianos é uma farsa. Tinha que fazer Só faltou. Em 1931, pesquisadores encontraram um fóssil de 280 milhões de anos nos Alpes italianos. Era uma fake news de 280 milhões? Cara, é tipo isso. Denominado Tridentinosaurus antiquus. Esse tá tranquilo até. Tridentinosaurus parece um nome meio Jurassic Park. A gente tá acostumado. Exato. O espécime de réptil ficou famoso por sua preservação. Ao redor do corpo havia um contorno escuro que correspondia a tecidos moles. No entanto, um artigo publicado na revista Paleontology demonstra que o material é, em partes, uma farsa. Valentina Rossi, a principal autora do estudo, explica. Valentino Rossi? Valentina? Tá. É a irmã gêmea malvada dele. Exatamente. Valentino Rossi é o cara da moto, ou né? ele é o irmão gêmeo malvado, né? Pode ser. Mas é Valentina Rossi. Essa é só pra quem é velho igual nós, hein? O Valentino Rossi. É verdade, assistiu muita Band. Boa. Tecidos moles fossilizados são raros, mas, quando encontrados, podem revelar importantes informações biológicas, como a coloração externa, a anatomia interna e a fisiologia. Isso. Com o objetivo de obter informações paleontológicas... Não, desculpa. Vai de novo. Vamos lá, que essa aqui me quebrou. Aquela lá eu falei fácil, essa aqui foi difícil. Com o objetivo de obter informações paleobiológicas relevantes, a equipe liderada por Rossi conduziu uma série de análises no Teanticus. De novo, aqui eles gostam de fazer essa redução de tipo assim, é uma sigla e é só o segundo nome. Teanticus. Foram utilizadas técnicas que envolveram luzes ultravioleta, microscopia, modelos 3D, entre outras ferramentas. Então foi descoberto que a textura e a composição do material não correspondiam àquelas vistas em tecidos moles fossilizados. Eles concluíram que o contorno escuro ao redor do corpo do Tridentinosaurus antiquus não era tecido mole, mas um pigmento preto manufaturado, ou seja, o contorno foi criado artificialmente. Alguém foi lá e fez. Aí
a galera do mimimi fala assim, mas porque você coloca dinheiro na ciência e... Mas aí é que tá. O método científico serve justamente pra isso. A gente descobre alguma coisa, joga para os nossos pares, né, para as pessoas que são da sua área, e aí todo mundo ou certifica ou refuta o que você tá apresentando. O método científico não serve pra dizer o quão certo a gente tá, mas pra quantificar o quão errado a gente tá. É isso, entendeu? Essa é a questão. Ponto, porque tudo tá sempre pode ser contestado. Sem dúvida. E deve. Tudo pode ser contestado e deve ser contestado. Então esse caso aqui, por exemplo, que era um fóssil clássico. Cara, tinha quase 100 anos o fóssil. 31, velho. Dia 31, tem quase 100 anos. A pessoa falou, então, era fake essa parada aqui. Mas o negócio é o seguinte, diante disso, os cientistas defendem ser necessário uma maior cautela ao utilizar o Theanthicus em pesquisas futuras, já que o fóssil não é uma farsa completa. Essa é a parada. Os ossos dos membros inferiores, principalmente os fêmures, parecem genuínos e há também pequenas escamas ósseas similares às dos crocodilos no que seriam as costas do animal. Ou seja, os caras manufaturaram parte do fóssil. Entendi. O fóssil, ele é real. Tava faltando aquele detalhe pra ficar gostoso na pesquisa. Ele falou, vamos jogar algum sacana, né? Aqui. Falou, será que a gente consegue deixar esse fóssil mais famoso se eu colocar que ele tem tecido mole? Aí eu fui lá e botou. Eu fico pensando o cara limpando ali o negócio. Já sei. Tá faltando um molho aqui, um negócio pra dar um tchan. Vou jogar a tinta aqui. Que maldito, né, cara? Que maldito. E olha, fez bem, porque quanto tempo até descobrir isso aí? Quase 100 anos, não cara. É? Quase 100 anos. Graças a Deus a tecnologia moderna, evolui. né? Você vê que, tipo, foram fez teste ultravioleta, coisa que nem tinham na época, pra ver que alguém alterou a parada há quase 100 anos atrás. Por isso que é bom também o fato da gente ter um tempo de vida, né? Não. Porque as ideias também, elas evoluem. Imagina se a gente vivesse 400 anos. Às vezes você tem uma ideia maluca de um cara que vive 400 anos, e a ideia vai ficar 400 anos com ele. A gente vive 100, você divide, beleza. Aí daqui a pouco já muda. Já muda. Isso que é bom, é bom a gente ter um tempo aqui. Mas tá mudando. O ser humano daqui a pouco já vai viver uns 150 anos e tal, e as coisas vão ter que mudar. Imagina você cobrar o cara de algo que ele fez há 100 anos atrás e ele tá com 130 agora. Imagina isso, né? A gente tá falando isso em off em alguma outra conversa nossa. Um cara que vive 150 anos vai ter uma crise de meia-idade com 75! Já pararam pra pensar nisso? Tipo assim, ai, gente, tô no meio da minha vida, 75 anos. O cara que hoje, né? Hoje vamos botar que o ser humano tá vivendo 90 anos, a crise de meia-idade é ali nos 50. Que é uns 60% da vida. 60% de 150 já não é nem 70, cara. É mais ainda. É tipo o cara com 100 anos falando assim, ai, já vivi 100 anos. É verdade, ainda né? tenho mais 50. É verdade, né? Aí o cara para e fala, vou ter que mudar de vida aos 100 anos. O problema não é o quanto você vive, mas a qualidade de como você vive esses anos, né? Exato. Papo de ciência. Você acha que a forma como o mundo acadêmico se posiciona, se coloca, ele é meio hostil às mulheres? Sim. É muito complicado porque, como eu falei, além da gente ter toda uma dificuldade de acesso, que nem eu falei do teto de vidro, né? A gente enxerga os cargos de tomada de decisão, que geralmente são preenchidos por homens, né? A gente tem a questão também de que a gente tem que falar, às vezes, 10 vezes algo para ser ouvido numa reunião. Eu brinco que a mulher ela tem que fazer um trabalho brilhante para se destacar. E o homem ele pode fazer um trabalho mediano e tá tudo bem. E isso é muito nítido no dia a dia, nas universidades, nas empresas, né? A gente vê isso muito nas áreas de exatas, por exemplo, na questão da TI, na área de computação. Isso é bem claro, inclusive. Nos cargos de alta gestão de empresas de tecnologia, a gente vê isso. Tanto é que daí é o que a gente chama de abelha rainha, que as poucas mulheres da área de TI, né? De computação principalmente, que conseguem chegar nos cargos de alta gestão de alguma empresa, elas não incentivam que outras mulheres percorram o mesmo caminho, porque elas têm medo de perder o próprio emprego. Como se tivesse apenas a oportunidade pra uma. Se surgir uma segunda, é pra pegar o lugar dela. Exatamente, porque é tão árduo, o caminho que ela traçou foi tão árduo, e ela sabe como não tem muitas vagas, que ela não estimula outras mulheres a percorrer aquele caminho. Uau. Ela boicota. Caramba. Entendeu? Então, que é o que eles chamam de abelha rainha. Então veja como isso é grave, porque daí você não incentiva, porque é meio que uma disputa por um cargo só, né? Sim. Caramba. E, bom, você tá dentro da UEMS ali, trabalhando diariamente. Como é que você percebe essa relação?
do que acontece no mundo acadêmico no seu dia a dia, né? Obviamente que isso te fez propor um projeto e tal, né? Que levante esses dados, mas como é que você percebe isso lá dentro? Então, eu acho que a UEMS, ela tem algumas questões de inclusão, de diversidade. A gente tem um histórico da universidade, né? Das cotas e eu acho que a UEMS sempre teve esse olhar. Mas, inclusive, a gente está criando agora o programa de mulheres, né, na ciência, ali na Pró-Reitoria, justamente com esse objetivo de realizar ações efetivas, né? E como esse projeto está sendo percebido também pela reitoria e tal? Então, e daí foi muito bacana, porque hoje a Luciana, que é a vice-reitora, a Luciana era a minha pró-reitora, até pouco tempo atrás. Então, fantástica, ela... Maravilhosa. Adoramos conversar com você, Luciana, foi muito legal. Inclusive, quando eu tive a ideia do Parenting Science, na verdade, quando eu tomei ciência do que era o Parenting Science, estava passando por aquelas questões, como eu falei, eu tive a ideia de começar a inserir as políticas ali na PROP, nos nossos editais, para estimular as meninas e as mães, as pesquisadoras mães, principalmente naquele momento, para a gente ter esse olhar para elas. A Lu foi a primeira que falou, mete ficha. E aí eu lembro que na época ainda algumas instituições estavam dando só 1 ano, que a nossa primeira política nesse sentido ali na PROP foi aumentar a pontuação do currículo Lattes. Geralmente eram 3 anos. Sim. E aí a gente começou a ver que quem era mãe não tinha como concorrer em pé de igualdade com um homem, porque ela tinha ficado 6 meses, né, de licença maternidade. Depois, mesmo que volte ao laboratório, demora ainda ela conseguir produzir e assim, no mesmo ritmo que anteriormente. E os homens voando. E daí eu lembro que a Lu falou, verifica o tempo que você quiser, vê o que está sendo feito. E eu comecei a analisar várias instituições. Algumas estavam dando só 1 ano desse aumento. Então, de 3 passava para 4 anos nessa pontuação do Lattes. E eu comecei a falar com as minhas amigas, como eu falei, que também estavam passando por isso. E uma amiga minha, que é bolsista produtividade CNPq, que é fantástica, que a gente fez doutorado junto, a Elisângela falou assim para mim, Ale, se você quer fazer uma política séria, coloca um período decente. 1 ano não dá para nada. Ela falou, tem que ser no mínimo 2, porque 1 ano você tá voltando a fazer pesquisa. Então, daí você demora mais 1 para começar a publicar de novo os trabalhos nas revistas, porque demora. Sim. Vai para consultor, demora para retornar. E eu achei isso, daí eu falei pra Lu, Lu, olha, tem algumas instituições que estão fazendo 1 ano, tenho poucas que estão dando 2 anos, mas eu como mãe, eu vou te falar, não tem como a gente exigir que em 1 ano volte a ter equilíbrio, não vai ter. E aí a Lu falou isso, então já que a gente vai fazer, faz o que você acha que é ideal. E daí a gente colocou os 2 anos. Então essa foi a primeira política que a gente inseriu. E pensando aqui do lado de cá do balcão como homem, né? Essa questão ainda... O que agrava ou o que facilita uma maternidade é se você tem uma rede de suporte próxima de você ou não, né? Eu moro aqui em Campo Grande faz 20 anos, mas eu sou de Corumbá. Então, quando eu vim pra cá, o meu suporte todo tava lá, né? Qualquer probleminha é 400 quilômetros, né? Só que sou eu, homem, com todos os meus privilégios, né? Então, essas questões também facilitam ou agravam e muito... a possibilidade de voltar a uma produção pretensamente normal, né? Exatamente. E além disso também, uma coisa interessante nesse ponto que você está falando é a questão que a gente tem, como eu falei do programa agora de mulheres, uma das primeiras coisas que eu coloquei de ações efetivas, como eu falei, que a gente tem que fazer ações efetivas. A gente já sabe que esses problemas existem, a gente está com os dados, como eu falei, a gente tem vários dados, que depois eu posso explorar um pouco mais aqui com vocês, mas que mostram que a mulher não consegue, pelo efeito do efeito tesoura? Do efeito tesoura, do teto de vidro, enfim, da maternidade, da tripla jornada, da menor taxa de oportunidades, do machismo estrutural, enfim. E aí, a primeira coisa que a gente está vendo lá no UEMS, por exemplo, agora, é que a gente precisa olhar para as mães alunas. Porque essas mães alunas, essas alunas que são mães, elas não têm onde deixar o bebê às vezes. A universidade, no caso de Dourados, é longe. Aqui em Campo Grande também é longe da cidade, né? Então, assim, não tem como ela carregar um bebê 15, 20 quilômetros num ônibus e chegar lá na universidade não tem com quem deixar. Então, nesse programa de mulheres, por exemplo, a nossa ação 0 hoje é a brinquedoteca, manhã, tarde e noite, com monitoras. Porque daí a aluna pode deixar lá o bebê e ir para a aula dela, ou ir para o laboratório fazer um projeto de iniciação científica, um projeto de extensão, enfim, ou participar de um grupo de pesquisa. A mesma coisa para as alunas pós-graduandas. Isso acontece em empresas privadas, não acontece? Tem algumas empresas hoje, já com um olhar mais moderno, já têm feito esse tipo de coisa. E por que ou auxílio creche. Por que essas ideias não saíram primeiramente da universidade, da questão pública? Porque deveria sair
um aporte desse, porque claramente é um aporte a mais num orçamento geral, vamos dizer. Sim, é caro. Se for sair de algum lugar, tem que sair do público, que é dele essa obrigação, né? Sim. E que já enxerga isso, né? A gente já discute isso há mais E tempo. vocês estão num lugar onde todo e qualquer assunto é pra ser debatido, analisado. Exatamente. Como é isso nacionalmente? Você sabe me dizer? Então, é o que eu falei. O Parenting Science tem uns menos de 10 anos, se eu não me engano. Eu tive conhecimento do Parenting Science em 2017, 2018, se eu não me engano. Então, ele é um movimento relativamente novo. Eu acho que no exterior, tem alguns países que já tem, por exemplo, a licença paternidade, a maior também, eles se dividem, o casal se divide, né? Sim. Então, eu acho que no Brasil é uma discussão mais recente, apesar da luta das mulheres ser, né, de muitos anos, mas eu acho que essa questão da mãe pesquisadora, de você olhar para essas alunas, tá surgindo mais nos últimos anos. E essa questão da brinquedoteca, por exemplo, a gente até, uma das ações também é a brinquedoteca, e a outra é assim, que a gente tem várias unidades na UEMS, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, que são pequenas, são 1, 2, 3 cursos. Então, às vezes, não cabe uma brinquedoteca manhã, tarde e noite nesse ambiente. Sim. Mas aí a ideia é a gente dar alguma bolsa para essa aluna, então, para essa aluna poder pagar alguém para ficar com essa criança, para ter, já que ela não tem a rede de apoio, que a gente consiga fornecer um mínimo para que ela venha para a universidade, né? Para que ela não desista do curso de graduação ou do curso de pós-graduação por conta dessa falta de rede de apoio de não ter com quem deixar a criança. Alessandra, fala pra mim mais sobre as ações que você tá propondo no seu projeto aí que vão agregar e melhorar as condições aí. Então, a gente já inseriu, né, na política de pesquisa de iniciação científica, que é obrigatório em todos os editais da divisão de pesquisa, que haja algum tipo de política de incentivo às meninas e às mulheres na ciência. Tá. Então, por exemplo, no edital de iniciação científica, como eu falei, a gente aumentou o tempo ali de pontuação do currículo Lattes, que é o que faz o ranking para a pesquisadora ter ou não bolsistas. De 3 para 5 anos para quem teve filhos, né, para quem foi mãe naquele período ali. A gente também tem nos editais que um dos fatores de desempate, quando 2 alunos empatam, por exemplo, é que a gente vai incentivar mais a menina a ter essa bolsa. Então, se empatar entre menino e menina, a bolsa vai para a menina. Um dos critérios, não é o único. Então, agora a gente fez um primeiro prêmio de iniciação científica, em que a gente premiou os melhores, segundo os consultores, né? Os melhores projetos de IC, e a gente colocou que obrigatoriamente metade dos prêmios teriam que ser dados para meninas. Então, a gente tem feito várias ações dentro da Pró-Reitoria. E também a gente tá criando o Programa de Mulheres na Ciência, a gente lançou ano passado e vem construindo esse programa. Como eu falei, a gente tem algumas ações efetivas que têm que ser feitas. A primeira, como eu falei, que é a prioridade 0, é a brinquedoteca, para a gente estimular que as alunas da pós-graduação e da graduação que sejam mães tenham onde deixar os bebês para poderem estudar, para que isso não seja um motivo limitante, né, para de repente sair da universidade, desistência, de repente de um sonho, do curso de graduação, enfim. E aí tem várias outras ações previstas que a gente está construindo nesse programa, por exemplo, assistência para mãe solo, assistência jurídica e psicológica para alguma mulher que sofreu relacionamento abusivo. Sim. Bolsas, né, para algumas mulheres que precisam de algum auxílio, por exemplo, que se for, como eu falei, cidades que a UEMS é pequena, que não dá para ter brinquedoteca manhã, tarde e noite, que a gente consiga dar uma bolsa para essa mãe. Então, são políticas que ainda estão em construção, mas que são ideias que a gente já está elaborando, vislumbrando, né, um futuro mais tranquilo para que essas mães possam ficar na universidade e também tendo como base outras instituições que têm feito isso. Então, todas essas propostas que eu falei até aqui, outras instituições já fizeram isso, né? A UFGD, por exemplo, que é lá de Dourados, a Federal da Grande Dourados, ela tem a brinquedoteca manhã, tarde e noite, com as monitoras e tal, tanto para as pesquisadoras, para as servidoras, para as alunas. A UFRJ também, a UNB também. Então, a gente já tem várias instituições grandes que têm feito esse tipo de ação. E é engraçado você falar isso, que é uma coisa que eu venho da parte de filme, de cinema, né? Entendo muito disso. E nos últimos anos teve toda uma revolução de mulheres começarem a estar mais ativas por trás dos filmes também, né? Dirigindo, escrevendo roteiro, participando dessa produção. E pessoas importantes nesses cargos importantes muda toda a visão de um projeto. Então, se você pega uma diretora como a Greta Gerwig, aí, que dirigiu Barbie agora, dirigiu Lady Bird, só dela estar presente como alguém de poder, toda a estrutura abaixo se muda. Então é uma história que ela se relaciona, mas num nível muito maior com as mulheres, sabe? Você contrata uma figurinista desse jeito, você contrata... Toda a produção por trás acaba ficando mais feminina, as histórias ficam muito mais... tem muito mais riqueza. E eu acho que isso acaba se indo pro seu lado também, que é, por exemplo,
o reitor é um homem e ele nunca veria que, tipo, a necessidade de ter uma brinquedoteca numa universidade. Então, por isso que é importante você ter mulheres no topo também. Porque senão seria algo que pede lá de baixo até chegar lá em cima pra poder voltar. É toda uma burocracia, um processo. E se tem alguém que já tem essa visão clara ali, tipo, não, a gente precisa disso, acabou. Eu tô aqui, eu já quero... Não uma precisa... necessidade, né? Então eu acho que esse lado... O lado de inspiração e tal, tem tudo isso, eu acho muito legal. Mas essa parte da pessoa tá lá no topo e ter uma visão diferenciada é assim, é essencial. Isso pra tudo, né? É pra tudo. Por isso que eu acho que as mulheres têm que ir mais pra cima, sabe? Tá faltando, né? Algo tá faltando. Você falou da tesoura, né? Que vai diminuindo, vai fazendo uma pirâmide. Cara, tem que ter mais mulheres no topo. É isso que eu vejo pro futuro e eu acho muito legal que a UEMS tá indo nesse caminho, né? Cada vez mais. E em relação a isso também, que vocês falaram, é interessante, a Pró-Reitoria de Pesquisa é um exemplo disso. A Luciana, quando ela estava na Pró-Reitoria, a gente sempre falava, quando a gente lançou o programa no passado de mulheres, a gente falou exatamente isso na notícia, né? Que bombou nas redes e tal. E no site da UEMS, alguns sites de notícias divulgaram também, que era justamente que a equipe era majoritariamente de líderes mulheres. Né? E o quanto isso fazia diferença na riqueza do trabalho, no nível de comprometimento do trabalho. E aí é isso que você falou, é um efeito dominó. Então, por exemplo, eu tinha a Luciana, né, como chefe que tinha esse olhar, eu tenho esse olhar, aí a minha equipe também, eu tenho mulheres que também vão tendo esse olhar e uma vai fortalecendo a outra. Então eu percebo assim, a força que a Lu me deu na minha carreira, para eu crescer ali dentro da Pró-Reitoria, para eu ir tendo liberdade até para ir estudando e executando outros trabalhos como esse trabalho de Programa de Mulheres na Ciência, não é do meu trabalho, da divisão de pesquisa como coordenadora da pesquisa, né? Mas foi se criando porque eu fui vendo as necessidades, como eu falei, e a Luciana foi me dando a mão. Não, vamos junto, como eu falei lá no começo do programa, vamos junto. Faz o que você acha que é preciso, busca referência, busca instituições que tá acontecendo, que tá dando certo. E aí eu faço isso também com as meninas da equipe. E você vê que é um efeito dominó. Então eu tenho também hoje na equipe mulheres fantásticas, que eu admiro, eu aprendo muito com elas. Eu aprendi quando eu cheguei na Pró-Reitoria, e hoje eu vejo que a gente se dá a mão, a gente se admira como mulher, como profissionais também, porque todas são fantásticas. A gente também tem homens lá que são muito bons, mas realmente quando a gente olha para essa questão da riqueza do trabalho, do detalhamento, do cuidado, não tem como não observar que é diferente. Tinha uma questão do prêmio Nobel, que você ia aceitar. O que era? Ah, sim. A gente tem um histórico do prêmio... É Nobel ou é Nobel? Eu nunca sei. Eu acho que é Nobel. Mas sei lá. Busca aí a informação correta e joga nos comentários pra gente. Então, a questão do prêmio Nobel, eu falo Nobel. É que ele tem uma história de 123 anos. E dos 992 prêmios já entregues na história, somente 64 foram para mulheres. Uau. Então, isso dá 6,4%. Nossa. Praticamente. E o ano retrasado, de 11 prêmios, só 2 foram para mulheres. E o ano passado, de 14, eu acho que 4 foram para mulheres, alguma coisa assim. Então a gente vê, se a gente pegar o ano passado, até melhorou um pouquinho, né? A taxa. Mas do ano anterior, de 11 prêmios no total, só 2 irem para mulheres. E quando a gente pega todo esse histórico, né, dos 123 anos, só 6,4%, é pouco, é pouquíssimo. Então, nisso a gente vê a falta de destaque que a cientista tem, né, que a pesquisadora tem. Mesmo ela se graduando, ela se pós-graduando. E aí, isso também, quando a gente olha a nível mundial, a gente tem uma taxa de 29% só de cientistas mulheres, contra 71% de cientistas homens. 29 é muito pouco. Caramba! É pouquíssimo. E nas áreas STEM, que a gente fala que é as áreas de exatas, de engenharias, é menor ainda. A área de computação, se eu não me engano, é 20% só. Só 20% são mulheres. Caramba. Que daí causa aquele efeito da abelha rainha que eu falei, né? Quando chega nos Lembrando que as mulheres são a maior população do mundo, né? Tem mais mulheres que homens no mundo, né? E aí, quando vai pra cargos importantes, cadê as mulheres, né? Cadê as mulheres? É quase a mesma proporção. Você falou do prêmio Nobel aí, que de 11... há 2 anos atrás, de 11 prêmios totais, 2 só foram para mulheres. Menos ano de 20%. passado melhorou um pouquinho. Essa proporção de 29% de mulheres cientistas e 71% homens é mais ou menos parecida, né? Mais ou menos tá aí nessa questão, que é muito pouco. É isso que a gente quer deixar claro. É muito pouco ainda, né? E aí, quando a gente traz para a ciência brasileira também, né? Quando a gente fala das taxas de bolsas de produtividade, como eu falei, também é 35 para 65. Quando eu falei dos líderes de grupos de pesquisa, é 34, só 34 são mulheres, então você começa a ver bem isso, né? Sim. Que é o efeito tesoura. É efeito tesoura. Que coisa, claramente. Hein?
Que coisa. Papo de ciência. Ale, fala pra mim uma coisa. Você, como mulher, mãe que tá à frente desse projeto, como é que você... Quais resultados você quer deixar? Qual legado você quer deixar pela sua passagem aí, pela OEMS, pelo funcionalismo público, com relação ao que você tá propondo agora? Como é que você imagina isso daqui a... Vamos bem pra frente, daqui a 20 anos, 25 anos. Então, eu espero que as meninas que cheguem na universidade tenham as mesmas oportunidades dos meninos, né? E que quando elas se graduem, quando elas consigam terminar, de repente, a pós-graduação, que elas também tenham as mesmas oportunidades de ascendência profissional como os colegas homens, né? Então, eu acho que a ideia dessas políticas não é que fiquem para sempre, não é para sempre que a gente vai precisar disso, né? Se tudo der certo. Mas é que hoje a gente ainda tem uma sociedade que tem toda essa estrutura, né, patriarcal, machista, enfim, e que a mulher ainda tem a sobrecarga da tripla jornada, tem a questão da maternidade que ainda limita, né, na produção científica dela, na carreira também. A gente estava comentando aqui nos bastidores na questão das empresas privadas, que a gente também sabe que isso é um problema. Mesmo com toda a discussão, mesmo hoje sendo proibido muitas coisas, a gente sabe que ainda existe um preconceito. Sim. Porque a mulher pode engravidar e vai ficar 6 meses fora, e depois a criança pode ficar doente, toda aquela questão. Então, vai baixar a produtividade dela na empresa e tal. Então, eu acredito que a ideia do projeto hoje é a gente fazer ações mais efetivas. E, primeiro, né, como eu falei, diagnosticar a universidade, ver qual que é a realidade dessas alunas e das pesquisadoras, que a gente já tem visto que os dados da UEMS batem mais ou menos com o que a gente tem visto a nível nacional. Mas assim, a propor essas ações e que essas ações sejam efetivas realmente, que a minha filha, quando entra na universidade daqui a 10 anos, que ela encontre uma universidade com mais portas abertas, né? E que ela consiga ser CEO da empresa que ela quiser, que ela possa conquistar, almejar esse cargo. Quando a gente fala do teto de vidro, né? Que ela vislumbre aquele cargo que ela queira, a carreira que ela queira, que ela pode ser o que ela quiser. Mas para isso a gente precisa dar o mínimo agora de condições, né? Se ela engravidar, você está plantando a semente do futuro acadêmico da sua filha. Também, não só da minha, né? De outras meninas também, mas eu acho que... eu acho metaforicamente assim, é isso, né? Mas eu acho assim, já que a gente vê, como eu falei antes, né? Já que a gente viu que o problema existe, os dados comprovam isso, nossa, Jenny Formas, então que a gente faça alguma coisa efetivamente para mudar. Né, eu acho que isso, agora com a ODS da ONU, que a questão da igualdade de gênero é a 5ª ODS da ONU, da Agenda 2030. Então a gente vê que está na moda as ODS, está todo mundo discutindo sobre isso, as empresas têm implantado aquelas ODS, as universidades têm discutido e têm implantado. Então eu acho que o momento é agora. Se a gente não fizer nada agora, pode passar né? Então já que a gente tem visto, tem comprovado... e discutido muito, vamos realmente executar. O que dá pra fazer? Por isso que eu falei, a brinquedoteca hoje na UEMS é a nossa prioridade zero. A gente tem visto já isso, né? Nas pós-graduandas foi feito um estudo ano passado, se eu não me engano, um questionário para entender qual que era a dificuldade da pós-graduanda da mãe. E aí, por isso que a brinquedoteca também surge daí, né? Então, a gente começa a ver isso. Com o diagnóstico, a gente consegue propor ações efetivas que vão tentar reduzir essa desigualdade de gênero. Sim. Só para deixar claro aqui que a ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela ONU. Isso. Vou dizer o que eu sei dessa história, que são formas, caminhos que a ONU propôs para as empresas, as instituições seguirem para diminuir várias questões de desigualdade, vários problemas que a gente tem até um certo período de tempo, que é 2030. 2030, isso. Né? Então, só para ficar claro o que são as ODS. Tem muitas questões relacionadas à sustentabilidade também nessas ODS. Formas do mundo... trabalhar pra se melhorar, né? Mas, Alessandra, eu tenho uma pergunta. Que você tava falando sobre o agora e sobre o futuro, né? Cara, a gente tá em 2024. 2024. Você acha que a mulher que tá chegando nesses pontos mais altos da carreira aí, né? Você como uma mulher no topo ali, né, o Bruno? Nem tanto, quase. Quase lá no topo. Quando você vai pra cima, assim, você chega num cargo mais alto, ainda você... É claro que não tô dizendo uma experiência pessoal, tentando entrar né, sem atacar ninguém de uma forma mais abrangente. A mulher, ela ainda encontra aquele machismo claro, duro, direto. Classicão anos 80? Classicão anos 80, de que mulher... Isso, aquilo, que a gente conhece, né? Não vou citar aqui pra não ficar dizendo essas coisas pra todo mundo.
Ou é aquele mais velado, clube do bolinha, do tipo assim, não, eu vou indicar esse cara porque ele é meu amigo, porque conheço ele desde tanto, e essa mulher que mesmo que ela tenha um currículo muito melhor, eu vou... Não quero uma mulher aqui, então você acha que ainda... Como é que tá essa situação? Tá quantos por cento? Tá quantos por A cento? concentração tá quantos sei. por cento de concentração? Então, os porcentos eu não sei, mas assim, isso que você falou da questão velada é nítido. A gente escuta, a gente sente, às vezes, né, como eu falei. Às vezes, mesmo no ambiente acadêmico, que essa questão da diversidade, da inclusão, é muito das questões das desigualdades são discutidas. Ainda a gente sente algumas questões veladas, sabe? Algumas situações em que você pensa, opa, o que ele quis dizer? Né? Eu acho que essa questão da indicação, sim, né, eu indico mais homens, porque, sim, né? E até nós mesmos, né? Eu não posso falar só dos homens, as mulheres também carregam muito desse machismo, né? Quando a gente fala da questão de livros, né? De autores brasileiros, por exemplo, de cinema, né? A tendência é a gente mesmo, como mulher, também indicar, pensar mais primeiro no homem, sim, né? Então eu acho que... Não, até o negócio que você falou da Abelha Rainha, você falou, né? Da Abelha Rainha. A Abelha Rainha é muito machista. Muito machista. Mas Muito. é um efeito, né? Isso eu li num artigo científico sim, de mulheres. Não duvido que exista. Aristem. É só que, tipo, é um pensamento totalmente errado, né? Totalmente errado. Só que com Super certeza machista. acontece pra caramba. Exatamente. Ô, Lucas, Então ainda tem bem velado, mas tem. A gente tem... Eu acho assim, na universidade, como é um grupo de discussão de alto nível, é bem menos. E eu acho que as pessoas têm mais cuidado, mesmo que isso... sabe aquela coisa do em desconstrução? Sim. Eu acho que a gente... O anos 80, então, já não tá mais rolando tanto. Graças a Deus, no meu âmbito ali, a gente não tem isso. A gente tem o contrário. A gente tem homens intelectuais e que respeitam muito o nosso trabalho. Como eu falei da pró-reitoria, né? A PROP tem esse respeito muito dos pesquisadores. Mas, vez ou outra, acontece essa coisa velada. Vez ou outra acontece a gente ter algum problema e vir alguém com esse tipo de perfil e gritar com você. E aí, eu, por exemplo, me mantenho falando como eu tô falando. Falo da norma fala isso, né? Não vou fazer tal coisa, não tem como. Não pode dar um socão na cara do cara, não pode não. Não, a gente... eu já tive casos de algum professor falar comigo e gritar, e aí depois a equipe, eu falei normal, respondi normal, quando a pessoa saiu da minha sala, a equipe veio falar, tá tudo bem? Porque a gente ouviu os gritos e tal. Eu falei, não, eu tô Mas é aquele ótimo. negócio, né? Um homem que grita... Um homem de 2 metros de altura. Um homem que grita, ele é assertivo. Ele é... firme. Firme. Uma mulher que grita é histérica. Tá desequilibrada. É louca. Desequilibrada. Olha... E agora, Lucas, notícias da nossa Universidade Católica Dom Bosco. A UCDB. A UCDB. UCDB ganha a primeira doutora indígena da história do programa Estrito Senso em Educação. Olha só. Vamos conhecer? Vamos lá, porque eu já fiquei curioso. Já quero saber quem é, qual área. A primeira mulher indígena a apresentar a tese de doutorado no programa de pós-graduação Estrito Senso em Educação, mestrado e doutorado da UCDB é... Que rufem os tambores... Evelyn Tatiane da Silva Pereira, da etnia Terena. Orientada pelo professor doutor José Licínio Bax, Evelyn desenvolveu a tese... Poxa, mas aí tá em Terena aqui, né? Aí pegou pra mim. Aí pegou. Não, mas ó, eu fico lá sofrendo no giro de notícias, toda vez que tem um nome em latim, um nome de algum pesquisador em sueco, você também tem que sofrer, Bruno. Agora, Valguel. Vucapanavo Senoterenoe. Aí sim. Ah, gostou da fluência, né? Olha, Vou repetir. Eu tenho certeza que quem que a Terena tá assistindo o programa, você falou algum xingamento. Não, porque tá escrito aqui, É a tese dela, olha só. Vucapanavo Senoterenoe. A presença das mulheres terena no movimento indígena. Massa. Desafios e percursos. Legal, né? Compuseram a banca de avaliação o primeiro homem indígena a concluir a tese no programa, o doutor Antônio Carlos Ceiser da Silva, a doutora Naine Terena de Jesus e a doutora Adir Casaro Nascimento e a doutora Ruth Pavan, ambas da UCDB. Vovó Ione, anciã terena, foi a convidada especial da banca. Lucas, olha só, segundo Evelyn, o objetivo da pesquisa foi analisar como é que se dá a participação da mulher terena no movimento indígena, quais foram seus principais desafios e quais percursos elas trilharam até conquistar um espaço central na luta pela defesa dos direitos indígenas
de modo geral e de forma específica. Legal, né? Muito bom, cara. Dentre os objetivos específicos estavam o resgate histórico da presença da mulher terena no movimento indígena, a ancestralidade e a luta das mulheres, a atuação como professoras, em especial no momento pandêmico. Poxa, parabéns, Evelyn, aí pela sua graduação, pós-graduação, no caso, né? Excelente. Já tá se pós-graduando, doutora. Doutora. E pra gente deixar isso mais legal ainda, Lucas, porque assim, ó, você que tá vendo a gente aí, você que tá vendo a gente aqui, ó, Mato Grosso do Sul é um estado que tem uma influência, se você não sabe até agora, chegou hoje em Mato Grosso do Sul, uma influência indígena muito grande. Sim. É o segundo maior estado, né? Trouxe dados aqui do censo do IBGE de 2022, hein? Vamos lá. Pra deixar todo mundo bonitinho aqui com relação aos dados. Olha, a população indígena de Mato Grosso do Sul cresceu 51% entre 2010 e 2022, passando de 77.025 indígenas para 116.346 em 12 anos, tá? Mato Grosso do Sul agora é o terceiro estado com maior população indígena. À frente estão o Amazonas, com mais de 490 mil indígenas, e a Bahia, que cresceu e ficou no nosso lugar agora, com mais de 229 mil indígenas que ultrapassaram o nosso estado. Então, Mato Grosso do Sul é o terceiro estado com maior quantidade de população indígena. A população indígena representa 4,22% do total de habitantes de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul que tem aí 2.800.000 habitantes. Então, 4% dessa população é indígena, Lucas. É originária daqui, né? Exatamente. Boa, gostei disso aí, hein? É. Guarda essa frase aí que tá boa. O levantamento do IBGE mostrou ainda que os 79 municípios de Mato Grosso do Sul apresentam presença de indígenas, Brasil. Mato Grosso do Sul inteiro tem indígenas em todas as nossas cidades. Muito bom. Esse eu não sabia, Lucas. Essa foi nova pra mim, hein? Imaginei. Eu achei que tinham concentrações, como a gente mais ou menos imagina, mas eu não sabia que em todas as cidades. Todas as cidades têm, que assim, bom, eu morei no interior, mas também morei numa das maiores cidades aqui do estado também. Pois é. Mas poderia ser por isso, mas assim, a percepção que eu tive, pelo pouco que eu visitei o estado, eu imaginei que teria indígena em todo o estado. Pensa aí, Sonora, tem. Pensa aí, Douradina, tem. Pensa aí, Paraíso das Águas, tem. Tem em todos os lugares. Não é engraçado você falar, o que eu não tinha pensado, na verdade, é que talvez você vá pra uma cidade de São Paulo e não tenha. Tá ligado? Porque na minha cabeça, claro que tem. Entendi. Agora que eu parei pra pensar que pode ser que tenha lugares que não tem, olha só. Um dado importante aqui foi esse dado que a população de Mato Grosso do Sul cresceu 51% entre 2010 e 2022. Muito bom. A população indígena, 51%, cara. Sensacional, né? Metade. As 5 cidades com maior população são Campo Grande, Dourados, Amambai, Aquidauana e Miranda nessa sequência. Campo Grande é a cidade com a maior população indígena, mais de 18 mil indígenas, e a maior reserva indígena de Mato Grosso do Sul é a de Dourados, sim, englobada pelas aldeias Jaguapiru e Bororó, com mais de 13 mil indígenas, Lucas. Sim. Esses são os dados aí que a gente coletou no IBGE, no último censo que ele fez em 2022. Se eu não me engano, Dourados tá entre as maiores cidades do Brasil também, não é? Não sei se é em porcentagem, eu lembro que tinha algum dado assim também dizia que Dourados era uma das cidades que mais tem a presença indígena do Brasil. Não peguei essa informação, mas se você que tá aí, ó, fica de tarefa pra você, hein? Porque eu tô falando de memória. Eu não tô falando de com... O Bruno veio com os dados, eu vim com a... com a sabedoria pública. Conhecimento tradicional. Se você sabe essa informação, coloca aqui nos comentários. E se você tá vendo a gente pela Rede, manda lá pra gente. Manda pra gente no Instagram. Ou segue a gente no YouTube também, né, Lucas? Exatamente. Essas foram as nossas notícias aí do nosso Enquanto Isso, aqui em Mato Grosso do Sul. Parabéns aí novamente pra Evelyn. Muito bom. Vou travar aqui na posição pra você fazer o corte. Papo de Ciência. Alessandra, novamente agradecendo sua participação aqui. Esse papo eu acho que é fundamental pra todo mundo. Espero que o pessoal de casa tenha gostado também. E agradecendo tanto a sua jornada de trabalho, as coisas que você tá fazendo, quanto a sua presença aqui no nosso programa. E a gente gosta de finalizar aqui o nosso programa sempre dizendo que pesquisador, que cientista, também é gente. Também é gente. Exatamente. Tem homem, tem mulher. Tem homem, tem mulher. Exatamente. Tem pessoas que não se identificam com nenhum dos dois gêneros também. Tem tudo isso aí. Exato. E gente gosta de fazer o quê? Assistir TV.
sair de andar de bicicleta. Exatamente. Andar de bicicleta. Eu gostei muito da bicicleta. Propor um projeto de melhorias. Gosta de fazer tudo. É gente como a gente. Então, a gente, pra finalizar o nosso programa aqui, a gente sempre gosta de pedir uma indicação. Algo que você recomenda aí pras pessoas fazerem. Pode ser uma série que você viu, um livro que você leu, uma atividade que você gosta de fazer. Pode ser relacionado à sua área, não precisa ser relacionado à sua área. Fica à vontade. O que você tem pra indicar pro pessoal aí de casa? Bom, eu indico leitura. Tem livros muito bons. Eu acho que ler sempre é muito bom para oxigenar as ideias e evoluir, né? Todas essas questões que a gente tem discutido aqui também vêm de estudo e de mudar a concepção, né? Das gerações. A gente pegar das gerações dos nossos avós, nossos pais, a gente vem evoluindo através de conhecimento. Então, acho que ler sempre é muito bom. E qualidade de vida. Eu acho que tem que ter qualidade de vida. A gente estava conversando sobre isso aqui nos bastidores, né? De não só trabalhar, de fazer um esporte que gosta, de curtir com a família, o que quiser, assistir série, como você falou, eu adoro série. Então, até a última que a gente assistiu agora foi aquela The Bear, que é o urso, que é bem interessante, uma visão bem interessante. É engraçado como ela é estressante. Muito louca. E aliviante ao mesmo tempo, né? Porque você vê, nossa, as famílias são tudo... É muito boa essa série. Então eu acho isso, ver série, assistir filme, leitura, eu acho que é um tempo de qualidade de você que você pode fazer com a família, mas também é isso, você vai evoluindo o pensamento, né? Você vai vendo coisas novas, tem às vezes alguma coisa que a série traz, você, né, dá algum clique, então eu indico isso. Alessandra Paim Berti, deixa eu te perguntar uma coisa. Existe alguma coisa que a gente não tocou em um assunto que você quer falar agora antes de terminar ou não? Só uma questão importante da justificativa desse projeto ser importante para o Mato Grosso do Sul é porque o Mato Grosso do Sul em 2022 foi recorde em feminicídios. Então esse projeto é muito importante para a gente fortalecer as meninas nas carreiras, as mulheres nas suas carreiras. Porque a gente também sabe que um dos principais motivos, né, que as mulheres citam nas pesquisas, quando elas se mantêm em algum relacionamento abusivo e que pode resultar numa tragédia como o feminicídio, é a dependência financeira. Então, quando a gente faz projetos que estimulem as carreiras das meninas, das mulheres, para elas terem essa autonomia financeira, a chance dessa mulher independente ficar num relacionamento abusivo é bem menor. Entendi. Então, por isso que no Mato Grosso do Sul, esse tipo de projeto é importante, seja o nosso, seja de outras instituições privadas ou públicas. É importante porque a gente está num estado que esse assunto é muito delicado. Sim, é muito delicado. Independência financeira é poder. É poder. É poder. Uma pessoa que não tem isso, ela tá indefesa. Exatamente. E propensa, né, ao que o companheiro, né? Exato. E que triste que a gente tá nesse índice aí de Mato Grosso do Sul ser um estado tão violento com as mulheres, do ano passado não saiu ainda, de 2023 não saiu do ano todo ainda, mas de 2022 era Mato Grosso do Sul recorde, por isso que foi um susto. Caramba. Recorde, Lucas. Pois é. É gravado pela pandemia, será? O pessoal tá ficando em casa? Não, eu não li nada sobre isso. Não, na verdade 21 já tava começando a voltar, né? É um caso complicado no nosso estado aí, mas aproveitamos aqui então pra agradecer você que tá aqui fazendo algo pra mudar essa visão aí do nosso estado, melhorar pras mulheres, seja no seu trabalho, né, fazendo as suas atitudes lá, e também vindo aqui no nosso programa e divulgando isso também, que eu acho super importante pra gente fazer esse trabalho nosso aqui do Papo de Ciência, de poder dar voz pras pessoas das áreas, e agradecemos aqui a sua participação no nosso programa. Imagina, obrigada a vocês, meninos, obrigada ao programa, eu sou fã do programa. Eu sempre assisto, sempre compartilho no meu Instagram também, então parabéns pelo conteúdo, é excelente, a divulgação científica que vocês fazem no Mídia Ciência também é maravilhosa, vocês estão de parabéns e obrigada pelo espaço. Muito obrigado. Muito obrigado. Só lembrando que o Papo de Ciência é uma parceria entre o EMS e Fundect e é dinheiro público pra gente colaborar com a divulgação científica. Nós somos parceiros, então, exatamente, nessa saga da divulgação científica, Alessandra. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Obrigada a vocês. Papo de Ciência. Bruno, meu querido, estamos chegando ao final de mais um episódio. Esse episódio também é um dos episódios pra você, apertar aquela estrelinha lá do favorito. Com certeza. Porque é interessante saber, essa conversa posicionou a gente numa questão que é a seguinte, a gente tava num momento da ciência com as mulheres, né? E temos algumas mudanças, algumas melhorias, poucas, mas temos, mas a gente já tá num caminho diferente, né, Lucas? Com certeza, com certeza. Não, a Alessandra...
Gente boa demais também, né, cara? Manja muito do assunto também, que é importante. E eu acho que esse é aquele episódio que é pra compartilhar, cara. Sem dúvida. É pra compartilhar. Você tá vendo agora aqui pela Rede E. O episódio já saiu também lá na nossa rede, no YouTube, no @Mídia Ciência no YouTube. Esse papo aqui foi interessante, eu acho que é relevante pra todo mundo. Vai lá no nosso YouTube agora, já tá lá disponível, então você pode copiar o link, manda no WhatsApp, manda pra suas amigas, manda pra todo mundo, porque eu acho que é um papo necessário. É um papo necessário, assim, a gente tem que conversar sobre isso. E como eu falei pra Alessandra, né, tem que ter mulheres em todas as áreas e também tem que ter mulheres, ó, lá no topo, Bruno. Sempre. Posso sugerir uma coisa pra você e pra nossa audiência, Lucas? Diga. Pega um dia só dessas postagens de bom dia que vocês mandam e de boa noite, que vocês não falham uma, né, no WhatsApp, nos grupos, troca. Um dia, tô pedindo. Por compartilhar essa nossa conversa que a gente teve com a professora Alessandra aqui. Gostei. Olha só, hoje não vou mandar bom dia, vou mandar esse corte aqui que eu acho que é um negócio legal. Pô, manda, e aí a pessoa vai se informar, gente. Exato. Sabe? Com dados que tem fonte confiável, né? Com a nossa professora Alessandra, que tá lá no dia a dia, no fronte de trabalho, abrindo a picada, demarcando o território pras mulheres, entendeu? Então acho que tem que... É uma boa sugestão, Lucas. Com certeza, não com é não? certeza. Exatamente. É um episodião. Eu gostei demais da conversa. Eu tenho certeza que eu vou compartilhar. Exato. Você não vai. Você tem que compartilhar, hein? Então... Mas só pode compartilhar, Lucas, se você seguir a gente nas redes sociais. Exatamente. Como é que faz, né? Todas as nossas redes, @Mídia Ciência. Tem Todas? erro, Lucas? A gente tem MySpace? MySpace? Nem tem, mas acabou esse negócio. A gente tem Fotolog? Que é isso, Lucas? A gente já tá em 2024. Orkut @Mídia Ciência. Orkut. YouTube, Instagram, TikTok, Facebook... tudo que você quiser, tudo @Mídia Ciência. Mídia Ciência, exatamente. O nosso site também, mídiaciencia.com, também tem todas as informações lá. Gente. Estamos em todos os lugares, Bruno. Todos os lugares. Só não basta... Para de ouvir, vai fazer. Pega agora. Exato. Segue agora. Seja nosso, vem com a gente. Vem com nós. É isso, Lucas. Mas é isso aí, pessoal. Por hoje ficamos aqui e até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Esse foi mais um episódio do Papo de Ciência. O Papo de Ciência é um programa de jornalismo científico produzido pelo MS Mais Ciência, Um projeto realizado pela UEMS, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e pela Fundect, a nossa fundação de apoio à pesquisa aqui no estado.